Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui na expectativa de adquirir um pouquinho mais sobre os conhecimentos das obras básicas de Allan Kardec. E hoje, no Livro dos Espíritos, nós estamos estudando a parte segunda, que fala sobre o mundo dos espíritos, e o capítulo 1, que trata dos espíritos. A temática é a progressão dos espíritos. E Kardec questiona os espíritos, perguntando na questão 127. Os espíritos, eles são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Ou seja, Kardec pergunta aos espíritos, se ao serem criados, todos os espíritos têm aptidões, habilidade, para desenvolver o intelecto. E os espíritos respondem, eles são criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio prossiga seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente, em inteligência como em moralidade. Então, Kardec, completando essa questão, ele faz uma nota explicativa dizendo: os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm tendências, mas ainda precisam adquirir experiência e os conhecimentos necessários para atingir a perfeição. Podemos compará-los às crianças que, de qualquer forma, em seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver, se esclarecer e não passam sem transição da infância à idade adulta. Então, assim como há homens bons, outros maus desde sua infância, há também os espíritos bons e maus desde a sua origem, com a diferença fundamental de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não é mau e nem bom. Tem todas as tendências e toma uma ou outra em direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então vamos tentar entender um pouquinho mais nas palavras, tanto dos espíritos como no comentário de Allan Kardec, para a gente poder entender melhor essa questão. Os espíritos, ao serem criados, ele tem as mesmas aptidões, quer dizer, as tendências, a capacidade, a predisposição intelectual. Primeiro, nós precisamos entender que em relação à criação do espírito, nós já estudamos que eles não sabem ainda de onde vêm, mas nós sabemos que eles são criados simples e ignorantes. Portanto, são todos iguais. Deus não criou um ou outro mais ou menos inteligente. À medida que eles vão evoluindo, com as provações, com as expiações, eles podem acelerar ou retardar o conhecimento intelectual. É importante lembrarmos que a inteligência, ela não é um atributo que se dê, mas se conquista. A inteligência, ela está relacionada às conquistas, às vitórias, os esforços. Então, a inteligência, ela está relacionada com a bagagem de experiências do passado, associado com a vontade de querer aperfeiçoar, de querer melhorar, de querer evoluir. A inteligência, ela é uma herança de si mesmo. Cada oportunidade de reencarnação, o espírito, ele vai se dedicando ao aprendizado, ao desenvolvimento do seu intelecto. O espírito que aproveita em diversas encarnações o seu tempo estudado, aprendendo, mesmo quando ele está no plano espiritual, ele dedica seu tempo a receber conhecimento, ele traz na memória espiritual uma bagagem que vai recordar
na experiência atual. Então, tudo aquilo que ele aprendeu em diversas encarnações, na atual encarnação, ele pode lançar mão dessa bagagem, ele pode fazer uso de tudo aquilo que ele já experimentou, já adquiriu como conhecimento. Está lá, adormecido. Basta acessar a esse arquivo. Então, por esse motivo, nós dizemos que uma pessoa, ela tem mais facilidade de aprender. Mas, na verdade, não é que ela tem mais facilidade, é porque ela tem um arquivo maior de conhecimento no inconsciente de vidas anteriores e que pode ser acessada à medida que for necessário. Então, podemos pegar como exemplo uma criança de 5 a 6 anos que começa a tocar violão ou piano. Mesmo que ela nunca tenha ido a uma aula de música ou sobre instrumentos, mas no passado, em vidas anteriores, ela já adquiriu certo conhecimento nessa área do conhecimento relacionada à área cultural, da música. E agora, ao ser acessado esse arquivo que estava adormecido, ele passa a ser acionado. Então, isso torna mais fácil para aquela criança aprender, desenvolver, crescer, e ela não ter tanta dificuldade para ir cada vez melhorando mais, graças às experiências somadas de vidas anteriores, né, com a atual. Então, aqui é importante a gente abrir um parênteses para fazer um comentário sobre a nossa vida. Quantas vezes nós somos convidados, ou na igreja, ou no centro espírita, ou seja, o local que você frequenta, para estudar, para adquirir conhecimento, ou para trabalhar, fazer algum trabalho voluntário, que também vai trazer grandes experiências, grandes aprendizados. E às vezes a gente fala, não, hoje não dá, deixa para depois, eu já tenho um compromisso. Então a gente vai adiando essas oportunidades que nós temos de adquirir experiências que poderão ficar acumuladas, né? Adquirir esse arquivo. Então, aqueles que se dedicam mais, eles vão se acumulando as experiências, né? Vão somando com bagagem de vidas anteriores e isso vai facilitando outras aprendizagens, porque eles já têm um certo conhecimento que vai impulsionar, melhorar, evoluir naquela área do conhecimento. E aqueles que não se dedicam, que se acomodam, deixam para depois. Quando for necessário fazer uso, lançar mão desse conhecimento, né, desse arquivo mental adquirido em vidas anteriores, ele não tem o que acessar. Vai ter que começar do zero, do início, para poder fazer o seu arquivo pessoal. Mas é sempre bom lembrar que Deus nos criou iguais. E é pelo esforço de cada um que vai se acumulando esses conhecimentos, que no momento exato que necessitamos deles, nós vamos ter mais ou menos facilidade, conforme aquilo que nós já acumulamos. Então, a gente não pode, por exemplo, pegar uma criança de 5 anos que estuda 2, 3 horas de piano ou de violão ou qualquer outro instrumento e que começa a ter facilidade com alguém que, ao invés de dedicar, né, os seus dedinhos sobre o teclado e prefere dormir, descansar, outra atividade de lazer, não pode ter o mesmo mérito. Aquele que se dedicou, é óbvio que vai ter facilidade na hora de mostrar a sua delicadeza, o seu conhecimento ao tocar um violão, um piano, seja qual for o instrumento. E aquele que ficou com preguiça, deixou para depois, é óbvio que ele não vai saber tocar o mesmo instrumento. Então, por isso a gente vê que as nossas experiências, as nossas vidas, nossas escolhas, são as nossas consequências também. Miramês, ele nos alerta que ao espírito iniciante, o livre-arbítrio, ele sofre a influência do meio ambiente. Ou seja, diversas forças induzem a diversas experiências.
As responsabilidades, elas são acionadas conforme a aprendizagem adquirida. Aqui, mais uma vez, nós estamos vendo que quanto mais iniciante o espírito, menor o seu grau de livre-arbítrio, né, de escolha, porque ele ainda não tem essa bagagem, essa experiência para poder fazer boas escolhas. A partir do momento que nós assumimos responsabilidade, nós assumimos compromisso, nós vamos ter o livre-arbítrio e a segurança, o conforto de saber fazer boas escolhas. E Miramês, ele ainda acrescenta que a ajuda mútua faz parte desse processo evolutivo. Aquele que se encontra mais atrasado, né, que tem mais dificuldade nas suas experiências, ele também está dando oportunidade para aqueles que são mais evoluídos, aqueles que já adquiriram um grau de conhecimento, de maturidade espiritual, de ajudar aqueles que têm dificuldade. E aquele que tem maior dificuldade pode servir de modelo, de exemplo, aqueles irmãos que estão em um passo mais alto, num degrau mais evoluído, né? Num degrau mais alto, que têm condições de nos exemplificar, colocar em prática as suas virtudes e, com isso, fazer aqueles espíritos, né, que ainda são inferiores, que ainda estão no processo de melhora, né, de adquirir a consciência e a responsabilidade, se inspirar nesses espíritos também, que já conseguiram um grau de evolução. Então, essa ajuda mútua. Eu só posso ajudar porque tem alguém que precisa ser ajudado. Aquele que é ajudado hoje, né, amanhã pode ajudar também. Então, é um ciclo que precisa ser alimentado de ajuda mútua. E que serve também, tanto para um quanto para o outro, para demonstrar que já aprendeu, que já evoluiu e que tem condição de melhorar. Porque todos os espíritos são dotados de atributos espirituais, mas eles estão ali adormecidos. E cabe a nós despertá-los, né? Através da vivência, através da prática no bem. Então, os espíritos, eles esclarecem que o progresso intelectual, ou seja, a evolução da inteligência, está relacionado também ao progresso moral, ou seja, relacionado à busca da prática do bem. Isso está ligado ao livre-arbítrio. Mas Emmanuel também ressaltou que nós devemos nos dedicar às duas asas, a da inteligência e a moral. Só assim nós teremos condições de alcançar cada vez mais alto voos da evolução. Então, a nossa evolução, ela está ancorada na inteligência, mas aliada também à moralidade. É o que vai definir o nosso aprendizado. É a vontade, é o livre-arbítrio. Eu posso evoluir mais ou menos conforme o meu conhecimento e o desenvolvimento da moralidade. Então, Kardec, ele também deixa bem claro em outras questões que nós já vimos, que o progresso intelectual e moral, eles nem sempre ocorrem ao mesmo tempo, em um determinado aprendizado. Às vezes nós podemos compreender, saber discernir o que é certo, o que é errado, entre o bem e o mal, ter a consciência do nosso papel, que se deve exercer, e da responsabilidade assumida, ou seja, o aprendizagem intelectual. Mas esse conhecimento, ele não é garantia, né, que será vivenciado, que será praticado, ou seja, o aprendizado moral. O certo seria esse, né? Esse desenvolvimento intelectual, todo esse conhecimento adquirido, toda essa bagagem, deveria ser em função da moralidade, seria da prática do bem. Mas por que isso não acontece, então? As duas áreas serem desenvolvidas ao mesmo tempo? Porque, infelizmente, ainda somos imperfeitos, né? E os nossos vícios ainda impedem de nos progredir moralmente. Mas isso não quer dizer que nós devemos ficar de braços cruzados. Muito pelo contrário.
À medida que formos estudando, aprendendo, adquirindo conhecimento, consciência da nossa existência, da nossa responsabilidade que nós assumimos no plano espiritual e que aqui nós precisamos da prática do bem, nós vamos melhorando, nós vamos crescendo. Bom, nós vimos como é importante estudar e buscar esclarecimento, entendimento, pois só assim, refletindo sobre as obras básicas de Allan Kardec, é que nós vamos poder evoluir, crescer, vencer os nossos vícios, as nossas imperfeições e, quem sabe, nos aproximar um pouquinho mais do nosso Pai Celestial. Então, que Jesus, os nossos mensageiros de luz, possa nos impulsionar cada vez mais a estudar e a dedicar e buscar na moralidade os exemplos, não só para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso lado, porque nós não podemos evoluir sozinhos, nós queremos levar junto todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que nós vemos em sofrimento. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão pela oportunidade de estudar com vocês. Obrigada.